Ok, pessoal, mais uma vez eu espero que esteja tudo bem com vocês, né? A gente vai dar sequência do nosso conteúdo de estatística, falando hoje sobre representação gráfica. Vamos lá, eu fiz aqui uma classificação de alguns gráficos, né, os mais utilizados e as suas aplicabilidades, né? Nós temos aqui inicialmente o gráfico de segmentos, né? Ele tem esse nome porque justamente ele é constituído de segmentos de reta, certo? Então, o que esse gráfico aqui representa? O que está representando, né? Uma analogia dos meses, né, em relação ao número de filmes locados em uma locadora, digamos assim, né? Portanto, aqui em janeiro foram locados 300 filmes, né? Nós temos aqui o maior pico no mês de janeiro, né? A gente pode interpretar isso como sendo um mês de férias, onde pessoas ficam mais em casa, portanto, né, locam mais filmes, né? E em fevereiro nós temos aqui uma queda para 220, né? Como mostra aqui a tabelazinha do lado. E no gráfico, qual a vantagem de você representar isso aqui no gráfico? Que você consegue, em linha, principalmente o gráfico de segmento, em linha você consegue visualizar mais claramente essa questão da queda ou do crescimento, né? Vamos lá, em março a queda se acentuou mais ainda, né? Essa queda ela chegou a 100, certo? Em abril teve um acréscimo, chegou a 150, né? Em maio cresceu mais ainda, chegou até 250 e em junho novamente teve uma queda chegando até 110, né? Então, novamente, qual é a vantagem desse gráfico de segmentos? Que você consegue visualizar mais claramente essa questão da queda ou da ascensão, né? Observe aqui que teve aqui uma queda, depois uma ascensão e na sequência uma queda novamente. Ok, pessoal? Vamos lá. O próximo gráficozinho é o gráfico de barras, né? Ele é disposto de barras, né? Que vão apresentar aquilo que a gente está esboçando no gráfico, né? Bem, o que é que esse gráfico aqui demonstra? Desmatamento na Amazônia a cada ano. Aqui foi feita a análise de agosto de um ano até julho do ano seguinte, né? Bem, esse desmatamento aqui está disposto em área, em quilômetros quadrados, né? Aqui no sentido vertical e no sentido horizontal nós temos aqui uma disposição dos anos de 2003 a 2008, né? Então, analisando aqui, em 2003 nós temos aqui algo próximo de 25 mil quilômetros quadrados de desmatamento, né? Em 2004 nós tivemos um acréscimo, né? Cresceu aqui, ó, ficou um pouco acima de 25 mil, a gente pode analisar isso aqui como sendo 27, né? 27,5. Geralmente, pessoal, aqui no pico do gráfico você coloca, né? Se aqui fosse 27.500, né? Aqui colocaria o valor 27.500, certo? Para ficar melhor detalhado, né? Essa questão numérica. Bem, em 2005 nós tivemos aqui uma queda, o desmatamento ficou abaixo de 20 mil, certo? Em 2006 novamente uma queda, aqui ficou abaixo de 15 mil, ok? Em 2007 ainda continuou em queda, ficando um pouco acima de 10 mil. E em 2008 a gente teve aqui um leve crescimento, né? Mas ficando ainda um pouco acima de 10 mil, digamos aqui tenha ficado em 12 mil, né? Então, só relembrando que esses gráficos eles podem estar dispostos na vertical, como esse caso aqui, ou também eles poderiam estar dispostos aqui, ó, na horizontal. Ok, pessoal? Vamos lá. Os gráficos de setores, né? Também conhecido como gráfico de pizza, devido ao seu formato, né? É um dos gráficos muito utilizado, né? Eu não falei, mas o gráfico anterior, que é o gráfico de barras, e o de segmentos, ele é mais utilizado para a frequência absoluta, né? Enquanto o gráfico de setores, ele é utilizado principalmente para as frequências relativas, né? Observe que aqui
as partes, né, do gráfico, eles foram divididas então, estão representadas em porcentagem, né? Cada uma dessas partes aqui a gente chama de setor, né? Por isso é que o nome é conhecido como gráfico de setores, né? Então, analisando esse gráfico, ele é um gráfico sobre a preferência em relação às modalidades esportivas, né? Então, a gente consegue ver aqui bem claramente que a maior preferência é a modalidade esportiva do futebol, né? Nós temos aqui a legenda, que ela está simbolizada pelas cores, né? Aqui, ó, o verde, 40% é o futebol, certo? Então, 40% das pessoas que foram pesquisadas, elas preferem o futebol, ok? Então, andando aqui no sentido horário, nós temos aqui 30%, né, que corresponde a vôlei, né, em segundo local, né, segundo lugar. E na sequência aqui nós temos 15%, que é o basquete, que está aqui em vermelho, né, e 10% natação, aqui na sequência, né. E esse amarelinho aqui é outras modalidades, por exemplo, skate, ciclismo, né? Pessoas que não preferem nenhuma dessas que foram pesquisadas, que foram questionadas, certo? Eu quero fazer uma aula, pessoal, específica demonstrando como é que você faz, como é que você constrói esse gráfico de setores, né? Só relembrando, ele é um gráfico principalmente, né, mais utilizado para a frequência relativa, aquela frequência que envolve a porcentagem, né? Então, essa divisão aqui desses setores, você faz uma relação através de uma regra de 3 da porcentagem para essa abertura aqui em graus, né? Essa abertura do ângulo aqui em graus, ok? Mas isso eu farei uma aula específica só para fazer essa construção de gráfico. Ok, o histograma é uma representação gráfica também bastante utilizada, né? O histograma ela é mais aplicada quando nós temos aqui uma tabela de distribuição de frequência, né? Que envolve intervalos de classe. Então, o histograma é a representação gráfica que melhor se identifica para você representar essa tabelazinha da distribuição em frequência, certo? Então, vamos interpretar aqui essa tabela, né? Nós temos aqui o primeiro intervalo de classe, que vai de 28 a 37, né? Aqui, a frequência absoluta são 4 pessoas. E na sequência, o próximo intervalo de 37 a 46, nós temos a frequência absoluta 6. De 46 a 55, só relembrando que aqui, ó, intervalo fechado em 46, aberto em 55, nós temos 3, né? Fechado em 55, aberto em 64, nós temos aqui 6. Fechado em 64, aberto em 73, nós temos 3 novamente. E fechado em 73, aberto em 82, também nós temos 3. Ok, nessa coluna aqui vertical, você vai fazer a representação da frequência absoluta, no caso aqui, que é o número de pessoas. Né? E no sentido aqui horizontal, você vai fazer uma distribuição de colunas representando os intervalos de classe. Como é que você faz aqui? Ó? O primeiro intervalo de classe não começa em 28, termina em 37, então você faz aqui, ó, de 28 a 37. O próximo, de 37 a 46. De 46 a 55, de 55 a 64, de 64 a 73 e de 73 até 82. Né? Vamos lá. E o pico aqui, a altura dessa barrinha, vai ser justamente a nossa frequência absoluta, que é o número de pessoas, né? Por exemplo, aqui, ó, no intervalo de classe de 28 a 37, nossa frequência absoluta não é 4? Então, o pico aqui, ó, corresponde a 4, né? Próximo intervalo, de 37 a 46, 6, ó, 37 a 46. Então, aqui fica na altura de 6 pessoas. Tranquilo, pessoal? De 46 a 55,
3, ó, então vai ter uma baixa aqui, o pico aqui fica na altura de 3. De 55 a 64 também é 6, né? A frequência absoluta é 6. Então aqui, ó, fica na altura de 6 pessoas. E de 64 a 73, novamente desce para 3 pessoas. Então você coloca aqui na altura de 3 pessoas, certo? Nesse caso aqui, de 73 a 82, não foi feito, mas aqui seria o gráfico da mesma altura desse anterior aqui, ok? Vou até pegar uma canetinha aqui e fazer, né? Que foi uma falha da imagem. Vai ficar perfeito, porque com esse mouse é meio complicado. Vamos lá, então, o que significa o histograma? O histograma, pessoal, é feito uma linha. Deixa eu pegar aqui a canetinha novamente. É feita uma linha, que essa linha, ela começa aqui, ó, uma linha reta, né? Ela começa aqui próximo do início do primeiro intervalo, atinge o pico da primeira barrinha, faz um pontinho aqui, ó. Vai atingir o pico da segunda barrinha. Então vai atingir todos os picos das nossas barrinhas aqui dos intervalos, certo? Ó, novamente vai subir aqui para 6, desce para 3 novamente, né? Aqui nós temos a 3 novamente aqui, né? E para finalizar aqui o nosso histograma, essa barrinha ela desce aqui embaixo, né? Próximo à última barra. Tranquilo, pessoal? Então, essa é a nossa aula de representação gráfica. Obrigado pela atenção e até a próxima.